Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Fontanes Filmes Podcast, o podcast que impacta a sua vida e a sua carreira profissional. Hoje com um convidado muito especial, que tem um currículo extenso e vocês vão poder acompanhar aqui ao decorrer do podcast sobre a vida dele. Ele é formado em pedagogia, está doutorando em educação, é idealizador do Mentorizar, que é um preparatório para pedagogos militares, e é mais conhecido como profeta pedagogo por acertar muitas questões nos concursos. Eu estou falando dele, Johnny Chaves. Seja muito bem-vindo, Eu meu que amigo. Que agradeço, honra te receber eu que aqui. agradeço. Agradeço o convite da gente poder conversar um pouquinho aqui da minha trajetória, né, de tudo que o Mentorizar representa para mim, para minha família, né, para minha vida acadêmica, minha vida profissional. Vai ser uma conversa muito íntima, muito interessante e, ao mesmo tempo, também reveladora. A gente vai entregar dicas, vai conectar, né, sentimentos, informações. Eu acho que a gente está aqui e para entregar tudo isso que a gente tem feito ao longo da trajetória do Mentorizar, e eu tenho certeza que vai ser uma conversa super sadia e interessante, e Muito estou bom. disposto aqui a ajudar outras pessoas também, né. É isso, Johnny, muito bom. Estou muito feliz de você estar aqui conosco, por ter aceitado o nosso convite, sentar à mesa, compartilhar. E, Johnny, sabe o que é interessante? Que aqui o nosso público, majoritariamente, são empresários. E eu trouxe você para poder falar do mundo aí de concurso público. Uhum. Porque eu acredito muito que a gente tem uma jornada. E uma jornada, quando nós temos uma base sólida, fica muito mais tranquilo. Sim, Quantas histórias eu conheço de profissionais que hoje têm um sucesso na empresa e começaram como funcionário público, sim. porque ali eles tinham condições de pegar um empréstimo bacana, ali eles tinham um salário acima da média. Uhum. Então, muitas das vezes você está querendo empreender e fica com medo por conta justamente dessas inseguranças. E Sim. essa jornada de fazer um concurso público pode ser uma alternativa para você. Então, a gente tem muita coisa para aprender com o Johnny hoje. Johnny, essa pergunta que eu gosto de abrir o podcast é uma pergunta muito clichê, mas eu amo fazer, gente, que é: quem é o Johnny CPF? Conta pra gente um pouco da sua vida pessoal primeiro, para depois Uhum. a gente entrar no sucesso do Mentorizar, como tudo começou. Uhum. Então me conta do Johnny CPF. Eu gosto de contar a minha história de vida começando pela minha mãe, né, assim, a minha mãe me teve com 13 anos de idade, imagina só, uma jovem, né, adolescente, né, com 13 anos de idade, tem um filho. Na sequência, ela teve meu irmão, então são 2 filhos com 16 anos de idade. Sou morador da Baixada Fluminense, cria de Caxias, né, de Duque de Caxias, da Baixada, uhul Baixada. Eu também sou da Baixada, hein, gente? Ali de Santa Dalila. Santa Dalila Magé. Mas é Baixada pertinho, representando, hein? pertinho. E uma pessoa que, por meio do estudo, conseguiu conquistar, tudo que eu tenho hoje, né, e ao mesmo tempo, hoje, ajuda outras pessoas a conquistarem os seus sonhos. Eu acho que isso é uma das grandes contribuições de alguém que empreende, como você disse, mas quem empreende no campo da educação vai para além, né, desse ganho. Eu costumo dizer que é o nosso salário moral, digamos assim. É aquilo que vem para além dos recursos, da parte financeira, é poder ajudar outras pessoas. E, como eu disse, minha mãe me teve muito nova, eu comecei a estudar bastante, né? E desde cedo minha mãe sempre falou que o estudo era o que ia ser a alavanca, né, das minhas conquistas. E eu lembro que quando eu passei para o ensino médio, eu morava em Caxias, um lugar que era com barro, então eu colocava sacola de barro, né, sacola de plástico cheia de barro já, né, para ir para a escola. E isso me permitia, sair com o pé limpo, né. E eu nunca esqueço que todas as vezes que eu pegava aquele trajeto, eu sempre falava assim: "Um dia eu vou superar isso, um dia eu vou poder dar uma condição melhor para minha mãe e poder realizar os meus sonhos também". Então, a minha história, ela começa com a minha mãe, né. Então, muitas das vezes, a minha conexão com a minha mãe é tão grande, né, que ela representa muito do que eu sou hoje. E o Johnny CPF é marcado por isso, né, com uma trajetória de conquistas e de muita dedicação. Tem uma história que o Johnny CPF tem que contar, essa história a gente tem que contar porque não tem jeito. Quando eu falei do ensino médio,
Mas quando eu cheguei ao período da faculdade ali, que eu terminei o ensino médio, estava para definir o que eu ia fazer da minha vida, a minha mãe me colocou em xeque. Ela disse o seguinte: faça um currículo e vá procurar um emprego. Eu queria só estudar. Gostava muito de estudar. E eu fiz esse currículo. Não desmerecendo, mas eu fui para a porta do Bob's, cheguei de frente pro Bob's e falei assim: não é isso. Não quero isso. Voltei para casa, não entreguei currículo nenhum, voltei para casa. Minha mãe me perguntou: e aí? Entregou o currículo? Tem chance de ser chamado? Até hoje eu tô esperando. Até hoje eu tô esperando essa história, né, ela representa muito pra mim. E minha mãe só foi saber anos depois, quando eu falei pra ela: "Mãe, lembra aquela vez que a senhora pediu pra que eu, né, levasse o currículo lá para o Bob's? Eu não entreguei". Aí ela surpreendeu, porque eu achava, que aquilo ali não era um caminho, né, pra mim. Eu podia conquistar outros, espaços, e assim eu fiz. Fui estudando, passei pela Marinha do Brasil, né, estudei, depois do ensino médio fiz o concurso pra Marinha do Brasil, para aprendiz de marinheiro. Me tornei militar da Marinha. Na sequência, eu fiz um outro concurso. Na sequência, eu fiz um outro concurso para cabo da Marinha do Brasil. E, e hoje eu sou da Aeronáutica. Em 2009 eu fiz o concurso para a Marinha do Brasil. E em 2011 eu fiz o concurso para sargento da Aeronáutica. Então hoje eu sou militar da ativa, né, que empreende nesse campo educacional, por entender que isso também é um complemento, mas não no sentido de complemento só financeiro, mas que é quase que uma missão, né? Entender a vida de um concurseiro é muito difícil, né? Então, assim, nem todo mundo conhece essa dinâmica que é a vida de um concurseiro. Então, eu fui para esse caminho. Então, resumidamente, segui a vida militar na Marinha do Brasil. Depois me tornei militar na Aeronáutica e, na sequência, fui dando continuidade à minha formação intelectual acadêmica. Me formei em pedagogia, sou licenciado em pedagogia pela Rural, no Rio de Janeiro. Depois eu fiz algumas especializações e tal. Uma delas é de docência do ensino superior, de tutoria de educação à distância, que eu acho que é um ramo que a gente precisa ficar atento, e foi por isso que eu fui me inserindo na educação à distância, na tecnologia e tal. Depois eu fiz o mestrado na PUC, do Rio de Janeiro, e hoje eu tô terminando o doutorado, né? Tô para concluir o doutorado agora em março de 2026, e vou ser doutor em educação. Esse é o Johnny CPF, muito resumidamente. Mas, ao mesmo tempo, para além da vida militar e profissional, pedagoga, né, acadêmica, tem o Johnny que é corredor, né, tem o Johnny que gosta de fazer as suas saídas, né, com a Isabela, minha esposa, que está aqui nos acompanhando, né. A gente gosta muito de um pagode, a gente vive essa vida muito intensamente, e e acho que é isso também, né, porque nós somos como cebolas, assim, vários pedacinhos, né, várias cascas. Então, o Johnny CPF não se resume só ao aprovado, né, em concursos e processos seletivos, mas também essa pessoa muito família e que busca, fazer o bem sempre. Acho que é um pouco disso no meu CPF. Eu não sei se ele tá com Gente. dívida, né, eu não sei se ele tá com dívida, acho que não. Muito bom. Gente, vocês viram o tamanho do currículo do Johnny, né, ele não falou tudo. Ele É. tem outras formações voltadas para políticas públicas. Como é que você dá conta disso tudo, Johnny? Sabe que essa é uma pergunta que eu sempre recebo, né, assim. Acho que a vida militar, ela me ensinou, a ter disciplina, a seguir, dentro de uma rotina e planejar. Eu acho que uma das coisas que eu faço é atacar com prioridade aquilo que eu tenho que fazer, e fazer dentro de um prazo, que seja execuível, né. Muitas das vezes eu tenho quem tá do meu lado fala: "Cara, você não vai conseguir, não vai dar conta". Mas na minha cabeça, eu já fiz. Então eu não idealizo se eu vou conseguir, eu já idealizo que eu consegui. Dentro do mentorizar, quando eu lancei uma turma do exército, eu já idealizei que eu já ia estar aprovando. Eu não idealizei que a turma ia estar pronta, né, com 100% do conteúdo. Já idealizava a aluna no pódio. Eu já idealizava aquela aprovação, aquela classificação. Então é sempre, eu acho que isso serve para a vida de qualquer pessoa, um empreendedor, um concurseiro, para quem está buscando qualquer coisa, é se projetar naquele lugar. Então eu acho que eu dou conta desse jeito. Muitas das vezes a gente se sobrecarrega, mas é da vida, né? A gente nunca vai ter, e acho que essa é uma dica interessante para a gente poder pensar para todo mundo. Você nunca vai ter uma condição perfeita. A condição normal de temperatura e pressão para você conquistar aquilo que você almeja. Tudo isso vai ser com muita luta. Tudo que você vai buscar, tudo que você vai querer encontrar na vida vai ser com muita luta. Acho que é um pouco disso, né, que eu dou conta sim.
Muito bom. priorizando e buscando. Muito bom. Você falou algo que faz todo sentido pra mim. A gente escuta muitas pessoas falando sobre ter uma vida equilibrada, e eu não concordo com isso. Porque não tem como você equilibrar as Uhum, coisas. E aí, a gente trabalha com o estúdio, e a gente tem alguns equipamentos, e aí a gente fica olhando pra mesa de som, por exemplo. Se a gente uhum, colocar a mesa de som equilibrada, todos os pinos no mesmo lugar, você vai ter um som horrível. uhum, Você precisa equalizar, subir um pouquinho mais aqui o grave, diminuir um pouco o agudo, e faz assim, e faz assado, fica lindo. uhum. Assim é a vida. Sim. Às vezes a gente vai precisar subir um pouquinho o pino do estudo e diminuir às vezes um pouquinho o lazer. Daqui a pouco não, cara, agora sobe um pouco do Compensar. lazer para poder dar uma oxigenada, acelera mais um pouco aqui, diminui aqui. A vida é isso. Sim, Essa senoide emocional, né, de estar em altos e baixos e estar vivendo um momento, tá vivendo um outro. E sim. é assim que a gente consegue dar conta de tantas coisas. Porque se tivesse que equilibrar tudo isso ao mesmo tempo, não daria Seria certo. impossível. Você concorda com esse pensamento, Johnny? Concordo. Eu acho que, assim, trazendo para o meu campo, né, não adianta eu falar de outras áreas e acaba que, assim, eu sempre vou me recorrer ao campo Sim. da educação, aos teóricos da educação, enfim. A gente tem um autor, que é o Jean Piaget, que ele é uma das referências da psicologia. Para ele, o desenvolvimento vem com essas etapas, né? Então, você tem esquemas, você tem os desequilíbrios. Então, o que que é aprendizagem? É desequilíbrio. Acho que essa é uma grande informação. Aprendizagem é desequilíbrio. Toda vez que você tem algo, isso do ambiente, de você mesmo, toda vez que você tem algo que te motiva, que te tira do centro, isso está te fazendo aprender. Está te fazendo se movimentar. Então, eu acho que isso serve para todas as áreas da nossa vida. Então, você Nossa. tem uma dica que eu dou para todo concurseiro, é preciso se desequilibrar. Mas não se desequilibrar no sentido de perder a saúde mental. A gente precisa também reforçar isso. Muitas das vezes o concurseiro ele se dedica. E aí, nesse equilíbrio dos pinos que você mencionou, se a pessoa se desequilibra a tal ponto, ela precisa de ajuda. Precisa de ajuda. Mas o desequilíbrio que eu tô falando é de motivação, é de estímulo. Né? Então, por exemplo, é, larga aquilo que está, de repente, sendo um ralo da sua atenção. Aquilo que está tirando, né, dentro da sua preparação, algo que você está percebendo que está perdendo energia. Mas busque, por exemplo, boas inspirações, coisas que vão te desequilibrar, nesse sentido de te estimular, de tirar dentro dessa centralidade. Acho que é por E o aí. foco é muito isso, né. Quando você foca numa coisa, 2 coisas, você tá desfocando de outras, porque Uhum. não tem como você focar em tudo. Então, realmente, o objetivo, eu vou estudar 1 ano para poder ser aprovado no concurso tal. Eu vou ter que quem eu vou ter que ser para fazer isso? Que pessoa, que Larissa nós teremos aqui para vencer essas batalhas? E aí é muito bacana e o que eu queria que você falasse um pouco disso. Qual é a skin que o aluno precisa ter para conseguir ter os resultados lá no Mentorizar? E a Claro. gente já entra para o Mentorizar pra você contar um pouco desse projeto. Assim, eu costumo dizer, eu vou usar essa comparação com metáforas, eu gosto de trabalhar muito com metáforas, com imagens. Existem 5 tipos de concurseiros. Grave bem, 5 tipos de concurseiros, isso é legal. O primeiro tipo é aquele desistente. O que que é um concurseiro desistente? Ele se inscreve, ele não vai à prova. Ele não sabe nem da data da prova. Ele não vai à prova. É o desistente, ele desistiu antes de tentar. Concorda comigo? Existe um tipo que é esse. O concurseiro desistente. Antes mesmo da guerra, ele já perdeu. A gente tem um concurseiro perdido. O que é um concurseiro perdido? Ele não sabe o que ele está fazendo. Às vezes ele se inscreve num curso, ele começa uma atividade, ele está se preparando com material ou outro. Ele está totalmente perdido. Esse é o concurseiro perdido. O terceiro é o concurseiro mediano. O que é um concurseiro mediano? É aquele que até estuda, até olha o material, até vê a videoaula, mas ele não acerta o suficiente para ser classificado. Esse é o concurseiro mediano. Esse me preocupa, porque muitas das vezes eles acham, né, esses concurseiros medianos, que sabem a regra, sabem a pílula mágica da aprovação, mas chegam à prova e tiram só a média. E aí, cada vez mais os concursos estão muito profissionais. Você precisa estar muito preparado para esse desafio, né? Esse concurseiro mediano. Qual é o quarto tipo de concurseiro? O concurseiro aventureiro. Concurseiro aventureiro é aquele que faz uma inscrição aqui, se inscreve para o concurso de tribunal, depois ele se inscreve para um concurso policial, daqui a pouco ele está fazendo uma outra prova que não tem nada a ver com a área dele, está estudando para outro. Ele tá se aventurando.
Ele tá totalmente. O aventureiro, ele se confunde um pouco com o perdido, né? Mas o aventureiro tem um pouquinho de proatividade, né? De proatividade. Então, esse é o quarto tipo, o aventureiro. Qual é o último? O último é o do mentorizar. O último tipo é o do mentorizar. Que tipo é esse? O aluno focado. Eu costumo dizer que é o aluno sniper. Usando uma metáfora, né, militar, o que é um aluno sniper? Sniper é aquele atirador que para, respira, mira no alvo. Ele mira no alvo. E agora ele vai dar o tiro. Quando ele dá o tiro, é certeiro. Ele não precisa de muitas munições. Ele só precisa de um tiro. Esse é o aluno do mentorizar. Tanto que eu sempre brinco com as minhas alunas. Se for para entrar, é para ficar 1 ano. Eu não quero aluno aqui para ficar 1, 2, 3 anos. É para passar agora. Ah, não, mas eu vou estudar para me preparar daqui a 2 anos. Não. Então não é para ser do mentorizar. Você tem que estar dentro do mentorizar, se preparando como um sniper, como um atirador de elite. Então, o concurseiro atirador de elite, ele não gasta energia à toa. Então, eu acho que a grande. E essa comparação a gente pode levar para toda a vida. A gente tem tantos estímulos, tantas possibilidades, e a gente precisa focar. Então, às vezes você quer conquistar em uma outra área da vida. Isso pode ser na parte física, por exemplo. Eu quero perder peso. Eu quero melhorar meu índice de corrida. Se você não for uma pessoa sniper, focada, dificilmente você vai conseguir isso. Então, eu acho que é uma boa metáfora, uma boa analogia para a gente poder pensar esse tipo de analogia que eu uso com os meus alunos, né? Então, a gente trabalha muito essa questão também da preparação, para além do conteúdo, né, pedagógico. Eu Porque. adorei. Eu adorei. Porque isso serve pra gente analisar para o mundo dos negócios também. Tem um empreendedor que ele só quer empreender, mas com o quê? Não sei. O que dá dinheiro? O que que tá dando dinheiro? Aí ele fica tentando, abre um negócio, fecha aí, faz outro, Ah, e vai, e roda, e roda. E aqui parou de dar dinheiro. Ele não tem constância. sim. Ele é esse aventureiro. Ah, o que? Eu quero empreender, ih, mas eu não sei onde. Aí fica com medo, aí só estuda o mercado, aí não tem uma ação. Não faz, porque. Ah, por quê? Ah, porque eu não sei exatamente esse negócio, esse produto. Eu vou, não Uhum. vou. Ai, não, eu não vou fazer nada. Então, isso para a vida, a gente consegue pegar essa metáfora e analisar, né? Onde que a gente, qual papel a gente está tendo que ser aqui. Tem uma coisa também que eu acho que a gente tá sempre do lado de pessoas que nos estimulam, que nos também nos dão foco, né. A Isabela é uma das grandes pessoas que me ajudam. Porque em alguns momentos eu pensei em trabalhar com orientação, que a minha atuação no ensino superior também fez com que eu trabalhasse com orientação de TCC, aquele trabalho final que a gente faz na faculdade. Teve um momento que eu falei pra ela: "Cara, eu acho que poderia". Johnny, esse é o seu foco? Porque às vezes é o seguinte, você quer fazer tantas coisas, mas o que você é bom, né, em que você é bom de verdade? Eu cheguei à conclusão que o Mentorizar vai ser o melhor curso preparatório de pedagogia para a área militar. E é isso, a gente conquistou isso. Nós somos o melhor curso do país. O único curso preparatório para pedagogia na área militar que aprova nas 3 forças é o Mentorizar, é inquestionável. Então, eu acho que esse foco também vem de outras pessoas, né. E tenha sempre pessoas que são parteiras de sonhos ao seu lado, e não coveiros, não coveiras, né, ao seu lado, porque você se contamina com isso também. Quantas vezes eu ouvi no meu trabalho, em outros lugares, pessoas falavam: "Você não vai conseguir terminar o mestrado viajando, sendo militar. Você não vai conseguir terminar o doutorado, eu tô no doutorado". Se eu me impregnasse desse sentimento de coveiro, eu já teria desistido antes. A gente que empreende no digital, as pessoas falam: vai ficar fazendo um videozinho? Vai ficar se expondo?". Quantas vezes a gente ouve isso? Né, então, é ter esse olhar, né, para o foco e não abandonar. Olha aí, o resultado tá aí, ó. É isso. A gente vai dar mais detalhes para vocês sobre o que que é o mentorizar, mas ele já trouxe um ponto aqui muito importante sobre resultados. Vocês já estão entendendo que se trata de um preparatório, né, voltado para a pedagogia e os pedagogos que querem uma carreira militar, né? Sim, Então, vamos mostrar aqui um pouquinho desses resultados. Conta pra gente um pouco desse concurso. Qual foi esse resultado aqui em 2023, Johnny? sim. Eu vou voltar um pouquinho, dar um passo atrás. O Mentorizar ele surgiu depois da pandemia, acho que muitas pessoas começaram a atuar mais no digital. A gente surgiu com uma preparação que pudesse se conectar com os alunos, não só entregando conteúdo. Inicialmente, a gente focou no concurso da aeronáutica, que é o concurso do quadro de apoio. Ou seja, pedagogos formados, que têm ali até 32 anos de idade, eles podem fazer esse concurso e serem, né, oficiais de carreira, pedagogos. Na faixa de R$ 9.000 iniciais, Uhum. é o salário. E em 2023, logo na sequência ali, 2021, a gente ainda esboçou um pouquinho, mas em 2023 o resultado veio. E aí a gente pegou o primeiro lugar, segundo, terceiro e quarto. Então, assim, foi um sucesso imenso. A gente já estava
Em 2022 a gente também teve sucesso, é porque aqui tá exposto de 2023. Em 2022 a gente já teve aprovação também. Mas em 2023 foi uma chuva, né, de aprovações. E eu só tô falando dos 4 primeiros. Nesse concurso, eles chamam os 16 primeiros para terem as redações corrigidas. Desses 16, só 2 não eram do Mentorizar. Então, assim, Caraca. o sucesso é estrondoso. A concorrência pira. Como é que dá conta de disputar com um preparatório que está dominando o concurso do quadro de apoio, que é o concurso da aeronáutica? Foi isso, Mentorizar surgiu assim. Aí as pessoas começaram a ficar curiosas. Algumas fizeram os aulões e depois se tornaram alunos porque não passaram, se tornaram alunos depois. E aí a gente começou a ficar muito famoso assim na internet e tal. Por quê? Eu ganhei esse apelido por meio de um amigo. Ele falava que eu sou, ele falava assim, você é o profeta pedagógico. Eu acertei 8 questões numa preparação de um aulão. Você imagina numa prova que tem 30 questões, um professor, preste atenção no que eu tô dizendo. 8 questões de uma prova que tem 30, eu falar exatamente numa live, numa aula. As pessoas achavam que eu tinha um gabarito da prova. Mas não é isso. É conhecimento da banca, da estrutura de como é cobrado e também experiência. E aí deu certo. Né? O Mentorizar foi despontando e a gente tá aí com esse sucesso todo que é. E não só na aeronáutica. Né? Em 2024, a gente fez uma estratégia que, porque em 2024 não abriu o concurso da aeronáutica, e aí o que a gente que empreende, a gente vai ficar o quê? Estagnado? Ah, esse ano, Esse ano não não vou teve. ter Então, preparatório. esse ano eu não vou ter aluno? Não, peraí, eu não vai ter na aeronáutica? Quais são as estratégias? Eu tinha Marinha como norte, que eu já tinha muito conhecimento de material, de conteúdo para poder lançar, mas eu não estava preparado. Porque quando eu lanço uma turma, eu não lanço para pegar segundo lugar. Eu lanço para pegar o primeiro lugar. Lembra do sniper? Eu lanço a turma para dar o tiro certeiro. Então, eu falei, não, não é a hora ainda. Isso foi em 2000, essa imagem diz de 2025, mas isso foi em 2024, 2023 para 2024. A gente lançou ali a turma do Exército e aí a gente pegou segundo, terceiro e quarto lugar. Segundo, terceiro e quarto lugar. Não pegamos a primeira colocação, porque esse concurso só tem uma vaga. Você imagina fazer um concurso que só tem uma vaga pro Brasil inteiro. Uma vaga pro Brasil inteiro. Mais de 30 referências. É um curso que tem que ser muito específico para essa prova. E aí a gente preparou o conteúdo, a gente preparou o alicerce dessa casa. Depois a gente foi começando a colher os resultados. O primeiro resultado no primeiro ano foi isso. Segundo, terceiro e quarto lugar, 2024. Em 2025, concurso para 2025, o edital veio igual. Então a gente já estava com tudo preparado, não teve jeito. E aí, o resultado é muito mais estrondoso, porque além da primeira colocação, da aprovação e classificação da nossa aluna Natália Gomes, a gente aprovou a segunda e a terceira. Só que elas ficam majoradas. O que é isso? Uma pessoa majorada é uma pessoa que fica na reserva para ser chamada caso tenha necessidade. Infelizmente, o Exército só chamou uma. Infelizmente. Porque senão a gente teria 3 alunas nossas cursando agora, em 2026. Porque o concurso acontece assim, né? Você faz a prova em 2025 e vai cursar em 2026. Então, esse é o resultado mais recente que a gente tem da aprovação da nossa aluna Natália em primeiro lugar. E nas nossas 2 alunas que ficaram em segundo, respectivamente, segundo e terceiro lugar. Então, assim, e eu não paro por aí. Eu não paro. Porque, pra mim, isso aqui ainda era pouco. Eu não queria só a aeronáutica, eu não queria só o exército. Eu queria marinha, exército e aeronáutica. Eu queria, lembra que eu falei? O sniper. Eu queria o melhor curso preparatório para a área da pedagogia, para quem vai tentar concurso militar. E eu lancei a turma da marinha no meio disso tudo. No meio do doutorado. Caramba. Isabela tá de prova. Quantas horas eu estudei de madrugada? Em missão. Virei madrugadas estudando o livro. Porque, assim, um concurseiro, ele é o estudante para a prova. Mas o professor do concurseiro, ele estuda muito mais. Ele precisa tirar dúvidas, ele precisa dominar aquele conteúdo. Então, eu sabia muito mais do que o aluno para poder ajudá-lo, senão não seria possível. E a gente lançou a turma da Marinha. Aqui não tem o resultado da turma da Marinha, mas a gente aprovou. 13 alunos inicialmente, depois aquelas fases foram diminuindo, né? Porque vai eliminando a galera, porque tem a prova escrita, tem a prova de título, no caso da Marinha, né, tem prova de título, tem o exame físico, tem o exame médico. Então tem tudo isso que também envolve uma preparação para um concurso militar, que é importante a gente sinalizar. E em 2025 a gente também teve aprovações no concurso da Marinha. O concurso da Marinha tem uma coisa muito específica, embora não esteja aqui na imagem, é um concurso extremamente difícil, que sobram vagas. Em 2024 foram 5 vagas. 5 vagas para o concurso. 2024. Só 2 pessoas fizeram média. Ou seja, acertaram metade da prova. Essas 2 pessoas foram aprovadas e classificadas.
Em 2025 foram 11 vagas. Sendo 11 vagas, o desespero começa. A galera começa a procurar. Mas só que quando você vai estudar para um concurso como esse, para qualquer concurso, essa é a dica para qualquer concurso, você precisa estudar o edital antes dele sair. Como assim? Edital antes dele sair? No ano anterior. Você tem uma referência daquilo que a banca cobra. Você precisa estudar aquele conteúdo que já foi meio que massificado pelaquela banca. Todo ano a banca coloca esse livro, do Libânio, por exemplo. Todo ano a banca coloca LDB. Todo concurso, praticamente todo concurso, tem português. Então, como é que você não estuda português? Seja para prova objetiva de português, a depender do concurso, seja para redação. Então, isso é um pressuposto. Estudar português é primordial para qualquer concurso. Para quem faz prova na área da pedagogia, estudar LDB, que é a Lei de Diretriz e Bases da Educação Nacional, estudar a BNCC, legislações que são muito massificadas já em concursos, né, que são cartas marcadas. Então você precisa se adiantar, porque quando sair o edital, você vai estudar aquilo que é diferente. Aquilo que de repente ainda não foi, né, divulgado ou que você de repente não estudou. Agora, quando você estuda antes do edital, ao ser publicado, você está muito à frente. E é isso que eu falo com as minhas alunas. Todas as minhas alunas estudam em ciclos de revisão, né, dentro de um cronograma que a gente prepara, né, com professores especialistas que dominam esse conteúdo, para que elas possam dominar o conteúdo antes do edital ser lançado. É isso. Aí quando o edital é lançado, teve alteração? Então vou estudar só a alteração. Você está muito à frente. Né? Então se antecipar é uma das maiores dicas que eu dou para qualquer concurseiro. Qualquer concurseiro. Seja Dica pra vida para a isso. vida. Para a vida. Pra Dica vida. pra vida. E um bom planejamento também. Né? Porque não adianta você se antecipar e estudar a esmo. Né? Ainda mais um concurso desse que é tão literal, como o da Marinha, tão específico. Então você precisa ter um material direcionado, um conteúdo que seja realmente importante. Porque, por exemplo, eu tenho alunos que não conseguem ler todos os livros. Né? Um exemplo da nossa aluna Natália, ela fechou 75% da nossa plataforma e foi aprovada em primeiro lugar. A média dela foi 9,125. Ela quase fechou a prova. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil. E ela fez isso estudando estrategicamente. É só assim que você consegue. Se antecipando, estudando com estratégia, com método. Né? O professor vai estabelecer uma trilha de aprendizagem, que é o que a gente faz lá no Mentorizar. A gente tem. O primeiro módulo é esse. Você vai cumprir esse módulo aqui. Você só vai para o segundo quando terminar o primeiro. E assim sucessivamente. Então, pegando o gancho de tudo que você falou de resultados do Mentorizar, conta pra gente como que é a estrutura do Mentorizar, caso alguém que esteja aqui assistindo, fala assim, eu quero me preparar, eu quero ser aluno, onde é que eu procuro, como que eu faço, qual é a pegada, é presencial, é online, como que é? Claro. Agora fala um pouco do Mentorizar pra gente, o formato dele, Sim. por que desse sucesso todo, já entendi que tem processo e estratégia pra tudo, como tudo na vida, a Sim. gente precisa ter processos, estratégias. Eu falo muito de vendas, sabe, o Johnny? Então eu vejo muitas pessoas com comercial travado por falta de processo. Então, se você não tem processo para montar um time comercial, para ter uma empresa, para passar no concurso, para ter uma vida estruturada, você não vai conseguir. Sem Uhum. processos não dá. Então, conta pra gente um pouquinho do mentorizar esses detalhes aí para o pessoal entender onde te achar e qual é a proposta de vocês. Sim. Primeiro, a forma mais fácil de achar a gente é no Instagram, @mentorizar. Jogou lá, @mentorizar, vai dar a gente. Jogar no Google também, tem lá as avaliações das nossas alunas, é muito fácil de achar. Tem o nosso site, que é www.mentorizar.com.br. Inclusive, tem materiais gratuitos que a gente disponibiliza para os nossos alunos que querem fazer uma preparação. De repente, não querem adquirir o curso, ou de repente querem conhecer. Lá no site, é só clicar, baixar, né, gratuitamente. Alguns conteúdos. Pode. Deixa eu falar uma coisa assim importante para vocês. O Mentorizar não é só um curso, ele é um método. Ele é baseado em 4 pilares básicos. O primeiro deles, que eu considero como o mais importante, é o material direcionado. Com base nesse conteúdo, estruturado em PDF, em videoaula, você consegue atingir um concurso tão difícil como esses que a gente prepara os nossos alunos. O segundo pilar é o estudo ativo. Os nossos materiais, eles têm estruturas que o aluno vai se conectando, não só com o material, mas também com o professor. Uma linguagem dialógica, algo que também é muito inovador nesse campo, né, na educação à distância. O terceiro é a revisão planejada. Esse pilar é importantíssimo, porque não adianta você estudar todo o conteúdo com o material correto e não fazer revisões planejadas. A gente tem as curvas do esquecimento, né? Uma das coisas importantes é o Webb Garcia, né, quando ele falou a primeira vez sobre a curva do esquecimento, que se você não tem momentos de retomada, esse conteúdo ele não fica massificado na cabeça. Então é importante que você faça revisões planejadas.
e a gente usa muito as questões para isso também, que é o nosso quarto pilar. Com base nesse quarto pilar, a construção das questões, as resoluções de questões, o aluno vai consolidando esse conteúdo. Assim, o mentorizar com 4 pilares, ele fica muito perfeito, né, dentro de uma estrutura que o aluno tem material, estudo ativo, constrói as questões, mas faz pausas com revisões planejadas. Então, assim, é sucesso, não tem jeito. É sucesso. E o mais legal, gente, que assim, que é uma coisa que eu fiquei muito encantada, que nós que trabalhamos muito voltado para a parte de marketing, a gente vê muitos infoprodutores. E vocês inovaram dentro desse mundo Sim, né, de infoprodutos, trouxeram um infoproduto muito ativo, com muita conexão sim. com o aluno ali. Não existe essa possibilidade, né, do aluno ir ficar ali e não fazer o curso, que vocês pegam no pé. Se ele tiver esse perfil, não é o perfil do mentorizar, porque senão ele não vai dar resultado. E o pagamento de vocês é o resultado, é o que eu falo aqui também. E temos um resultado também a nível de infoproduto para trazer para eles. Vamos mostrar aqui? Fala um pouquinho aí dessa Olha! conquista, Johnny, mais uma. É. Eu fico muito feliz que com essa imagem, né, que foi uma imagem que a gente consolidou uma conquista, né? A gente atingiu uma etapa dentro da Hotmart, a gente conquistou um número de vendas dentro da Hotmart. Inclusive, essa é uma coisa importante. Todas as pessoas que estão nos assistindo podem se tornar afiliados no Mentorizar. Como? Vocês podem ser revendedores do Mentorizar, conhecerem o nosso trabalho, terem contato com o nosso portfólio. A nossa equipe vai dar todo o suporte de orientação, de links, de como vai ser a compra. As pessoas que vão se afiliando ao Mentorizar podem ganhar R$ 500 em cada turma que vender, uma turma anual, por exemplo. A gente tem 2 turmas, basicamente. A turma, assim, 2 características de turmas, né? Turmas anuais e turmas vitalícias, para o Exército, para a Marinha e para a Aeronáutica. Imagina só, a cada pessoa que você indicar, uma pedagoga que de repente não está sabendo desse concurso que existe, você vender essa turma e isso cair diretamente na sua conta, R$ 500. Então, é uma forma de você também empreender e fazer parte do Mentorizar. E assim a gente tem conquistado. Essa placa ela é um símbolo de uma conquista, não só minha, não é? Porque muitas vezes as pessoas enxergam o Johnny, o professor que está ali no Instagram, mas na verdade tem toda uma equipe, né? Pessoas que trabalham tanto na parte do suporte, no atendimento, né, na coordenação, né? A Isabela tem me ajudado muito nessa parte da coordenação. A gente tem cada vez mais buscado aumentar essa rede, né, de colaboradores, os nossos professores. A gente não pode esquecer que esse trabalho não é feito só por mim. Seria impossível eu gravar 35 referências de um concurso e mais 30 de outro. Então, assim, a gente tem professores altamente capacitados, que conhecem a banca, então é uma marca assim que representa uma etapa concluída e a gente vai buscar muito mais. Essa aí é só o começo, Muito bom. essa plaquinha é só o começo de tudo que a gente vai conquistar na jornada. Quem sabe um dia eu pego o capacete, que é R$ 1 milhão. É isso, muito bom. Então a gente também está falando de conquista do seu cliente e a Uhum. conquista da própria empresa, né, avançando nesse mercado aí de infoprodutos, muito legal, muito legal. E aí eu quero que você convide essa pessoa muito especial, que te ajuda muito, que você trouxe um ponto importante, que é a estrutura, uma equipe, pessoas que estão com você, porque a gente não cresce sozinho, Não. não tem como, a gente precisa dos apoiadores, nós precisamos dos colaboradores, nós precisamos de parceiros, é muito importante. E dá honra a quem tem honra, né, meu amigo? Então, Sim, com faz o certeza. convite aí dessa pessoa especial para ela dar Será um oi aqui pra será que gente. ela vem? Será que ela ela se empolga? Ela tá por aqui, tá aqui nos bastidores, assim, eu sou muito feliz de ter a Isabela, o amor da minha vida. Ela não só é o suporte pessoal, como também profissional. É uma conquista que com o tempo ela tem as suas, o seu jeito, né, então muitas das vezes ela prefere não ficar muito ali de frente com o Instagram, mas é a base de tudo, né, a gente tá junto nessa Que daí. lindo, gente. É uma conquista de um casal de pedagogos que trabalha com muita dedicação, muito carinho. Muito apreço, muita vontade de transformar vidas verdadeiramente, com muita honestidade, muito trabalho singelo, com muito profissionalismo, muita entrega, sempre procurando profissionais muito capacitados, especialistas na área. Mas eu sou muito suspeita para falar do seu trabalho, né? O Johnny é além de um professor fora da curva, ele é um ser humano fora da curva. E quando a gente Você vai entrega no chorar. nosso trabalho aquilo que a gente é, com sinceridade, com honestidade, as coisas fluem. A gente atrai pessoas, né?
Eu acho que o mentorizar, ele vive esse grande momento, sempre de atrair mais pessoas. É Ai, isso. gente, que lindo! Ai, que maravilhoso. Que coisa linda, Por isso John. que a gente tá aqui, conectado também. É isso, meu amigo, muito bom. Ai. E eu quero aproveitar esse momento para poder falar que nossos patrocinadores que acreditam no nosso projeto, que acreditam na nossa empresa, que Uhum. nos apoiam. Então, assim, a gente precisa dar honra a eles também, porque eles acreditam demais nisso aqui e essa mensagem chega muito longe. Hoje eu estou aqui, ó, toda maquiada. Vocês podem ver, gente, tá com uma maquiagem diferente, não é a maquiagem que eu faço, uma maquiagem totalmente de luxo, profissional. E essa maquiagem foi feita pela Fernanda Paradella, nossa patrocinadora. Deixou lindíssima. Que você estava aqui assistindo, você viu Ah, quantos materiais ela trouxe aqui? eu até aprendi. A Belle Royale. A Belle Royale. Royale. Ela passou um hidratante, fez um skincare aqui de É. abelha, né? Tudo lindo para que eu pudesse estar preparada à altura para sentar à mesa com esse convidado. Então, Fernanda, você me deixou lindíssima e muito mais preparada para esse momento tão importante. Então, se você que é empresária, que precisa às vezes estar com aquela maquiagem para fazer uma palestra, para fazer às vezes até um evento, um casamento, quer estar bem posicionada, você precisa da Fernanda Paradella. E não para por aí, nós temos outra apoiadora que é a Plenas Semijoias. Estou, ó, com Plenas compondo aqui meu look também, porque eu acredito que a comunicação não verbal, ela é muito importante. A gente falou sobre isso aqui nos Sim. bastidores. Como que a comunicação não verbal, ela chega primeiro. A gente calado, sem falar nada, ficar aqui mudo, você já vai conseguir, ó, na sua blusa já tá falando algumas coisas, já consegue ver que são pessoas sérias, que estão aqui para falar de coisas importantes. Então a comunicação não verbal, ela chega primeiro. Então se você chegasse aqui pra gente fazer um podcast, eu tivesse capenga, caindo aos pedaços, teu aluno fosse fazer uma reunião contigo na hora de você dar aula, você tivesse lá com aquela, Sim. né, todo desconjuntado, não flui, não dá certo. Então a comunicação não verbal é muito importante. Então eu tenho apoiadores que eu escolho a dedo para poder manter o nosso posicionamento alinhado, para que você, ó, possa ver aquilo que a gente carrega, autoridade, credibilidade, passar seriedade desse projeto. Então, Plenas Semijoias é a melhor escolha quando se trata aí, ó, de acessórios. Obrigada, Plenas, por acreditar no nosso projeto. E é sobre isso. Nós não crescemos sozinhas. São as parteiras de sonhos. Não É deixam de isso. ser. É isso, é Os verdade. sonhos são construídos assim, tecidos juntos. É isso, Então meu são as amigo. parteiras de sonhos. É verdade. E agora me fala um pouquinho para onde a Mentorizar está indo. Qual é a visão de futuro aí que o Mentorizar está tendo para 2026, para 2027? Você falou que está só começando, está só aquecendo os motores. Só começando. Compartilha aí com a gente um pouco. Bom, a gente tem vários projetos. Um deles é estender essa preparação da SFSEX, o concurso do Exército, para os magistérios. Ou seja, a gente tem os pedagogos que se formam com a gente, se preparam para o concurso da SFSEX, mas a gente também tem os magistérios. Letras, agora teve até italiano, espanhol. Toda essa galera do magistério também tem a parte pedagógica nessa prova deles. Então a gente quer abrir essa possibilidade para poder preparar esses profissionais, não só pedagogos, né? Um dos projetos é esse. E tem uma outra coisa também que a gente tem em vista, que é fazer um grande encontro do Mentorizar antes da prova, né? Fazer um grande aulão para que a gente possa encontrar esses alunos que muitos pedem esse contato físico, né, presencial ali. A gente teve essa possibilidade no dia da prova, fomos ao lugar de maior concentração no dia da prova da Marinha, e foi uma troca, assim, muito interessante. A Isabela também se emocionou, todo mundo, porque realmente aquelas telinhas, aqueles rostinhos que a gente vê, né, nos encontros semanais, porque tem isso. O Mentorizar, com a sua plataforma, tem os conteúdos, videoaulas, mas a gente se encontra semanalmente para falar de questões, para tirar dúvidas. Então, a gente tem um encontro mediado pela tecnologia. Mas no momento que a gente encontra a pessoa, e foi muito engraçado, porque eu me senti uma celebridade, assim, porque as alunas atravessavam as ruas e falavam, eu não sou sua aluna, mas eu estudei o livro que é inédito, não tem lugar nenhum, só você trabalha ele no YouTube.
Então, assim, como é um nicho muito específico, né, de preparação para concursos da pedagogia na área militar, as pessoas acabam só conhecendo o professor Johnny. E o mais interessante é que elas viram as aulas, às vezes adquiriram um aulão, que é um infoproduto que a gente tem, e chegaram à prova, viram as questões. A gente acertou várias questões no concurso da Marinha. Então, caramba, por que eu não estava nesse curso antes? Por que eu não estava nessa preparação antes? Então, um dos objetivos que a gente tem é poder ter esse aulão, convidar professores, né, de outros estados estarem aqui no Rio de Janeiro para fazerem esse grande aulão, um grande evento do Mentorizar. É um grande projeto que a gente tem. A gente tem outros sonhos também, mas a gente vai guardar um pouco na caixinha. Tem coisas que a gente tem que guardar um pouquinho. Mas Muito esses bom. são os principais que estão à vista. Muito bom. E já te adianto, a nível estratégico é sensacional. A gente precisa ter um produto que tem um alcance melhor. Então, Uhum. às vezes a pessoa na hora que está procurando um concurso, e é muito específico o concurso de vocês, às vezes ela pode ter um pouco de resistência ali por, Sim. não, mas será que eu vou? Será que é? E você ter um produto que ele não precise de tanta confiança naquele primeiro momento para a pessoa falar assim, não, vou ver. Deixa eu experimentar. E Experimentar. ali você garante, porque você sabe que você Sim, entrega. sim. E aí, quando ela experimenta, ela fala: como assim ainda não faço parte disso aqui de verdade? Se ele entrega tudo isso com esse aulão, que custa R$ 50, por que ele não vai entregar muito mais? E uma das coisas que eu acho também que é interessante a gente dizer, muitos concurseiros procuram na concorrência algo que tem no Mentorizar e não encontram. Uma das coisas mais importantes do Mentorizar tem essa conexão com o aluno. Isso aí é fundamental. Acho que isso faz toda a diferença. Então a gente, quando vai preparar o aluno, a gente diz, ó, o nosso ticket é alto, mas a gente está falando de valor. A gente não está falando de preço. Ah, professor, mas o seu curso custa X para um acesso anual. Tá, mas a gente entrega o que a gente está falando. Tem gente que fecha, diz que vai ser concurseiro 01 da vida, vai fazer tal coisa, vai ser aprovado em tal lugar, mas chega lá na hora, não entrega. São vídeos cortados, materiais genéricos, porque essa preparação é muito específica. Então, às vezes o aluno vai buscar em outras preparações e não encontra. E aí, quando ele descobre o valor do mentorizar, ele dá sentido àquilo que está. E, na verdade, é um grande investimento e que é até barato para aquilo que a gente está entregando. Por tudo que a gente entrega, o nosso valor, o nosso ticket, ele está baixo, ele não está alto. E o valor percebido por esse aluno, ele é surreal. Quando o aluno entende isso, ele fecha uma turma vitalícia. É o que está acontecendo. Alunos que não foram aprovados na preparação questão, via turma anual, elas hoje estão querendo uma turma vitalícia. O que, que é isso? É o mesmo conteúdo, o mesmo suporte, só que o acesso a esse conteúdo de forma vitalícia. Então a gente já tem esse produto, né, esse infoproduto, que é a turma CIAW, né, para a Marinha, e a turma CIAR, que é a turma da Aeronáutica. E a gente também tem a turma ex-FESEX, que é acesso vitalício para o Exército. Então, assim, a preparação anual já foi um sucesso. Agora, o que a gente está entregando, a possibilidade, é a turma vitalícia. Então, é uma das coisas que a gente está trabalhando e entregando muito bem. Muito bom. E, assim, é sensacional o que você está trazendo, porque você quebra uma barreira ali que Uhum. poucos estão fazendo o que vocês hoje estão propondo para o público. E a gente precisa trazer um pouco dessa questão do público. Eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar. E eu tenho uma experiência bacana no mercado de preparatório militar. Só que era Uhum. aquele preparatório, pelo menos era o que eu conhecia, que então, acho que 90% das pessoas conhecem, que é o preparatório ali ou pro colégio militar ali de ensino médio, tem até os preparatórios para Pedro II, as Sim. CAPES, e tem também os preparatórios militares para carreira, só que só ia até aí, ou os de adulto, né, para polícia civil, para polícia militar, para polícia federal. Eu nunca tinha ouvido sobre o preparatório militar para pedagogia. Pois é. Então, assim, me conta um pouco sobre isso, como que a gente pode fazer para a galera conhecer mais? Eu tenho vários amigos e na família que são professores e não sabem disso. É. Então, como que a gente faz para expandir? A gente já está no meio aqui, mas que a gente possa fazer um conteúdo aqui que a pessoa olhe e fale assim, cara, como eu não sabia disso? Agora eu quero. Eu acho que a gente pode pegar esse gancho e falar algo também sobre a faixa etária. Acho que é muito importante a gente destacar isso. Se a gente olhar o cenário do país, o ciclo de 2023 para 2024, né? Porque 2025 está saindo agora o censo dos educadores formados. Mas o ciclo de 2023 para 2024, a gente teve 1,83 milhão de professores formados.
São quase 2 milhões de professores que se formam. Desse percentual, quem é que sabe do concurso para pedagogia? Eu posso te dizer. O último concurso da Marinha, tinha menos de 600 inscritos. A gente pode dizer isso. Então, assim, a gente tem esse universo de quase 2 milhões de professores formados, mas 600 pessoas, tô usando da Marinha como exemplo, mas 600 pessoas estão fazendo esse concurso. Às vezes por indicação de alguém. Então, é um público muito específico, muitas das vezes porque conhece o militar, já ouviu falar desse concurso. Então, é também uma oportunidade de você fazer a fofoca do bem. E aí eu falo para todo mundo isso. Tá vendo esse vídeo, tá vendo esse podcast, tá vendo essa informação? Faz a fofoca do bem para alguém que é pedagogo, cara. Bota lá no grupo de alguém, né, que precisa saber dessa informação. Existe um preparatório para a área da pedagogia militar de carreira, que no final da carreira você vai continuar recebendo, né, essa integralidade do soldo, daquilo que você está recebendo mensalmente. E uma coisa importante, qual é a faixa etária? Como eu disse, né, que é o gancho que eu queria trazer aqui. Concurso do Exército, até 32 anos de idade. Então, isso é um ponto. Muitas das vezes o aluno descobre, um concurseiro, né, da área da pedagogia, descobre e já está com 34, 35. E aí já não dá mais para fazer esse concurso. O concurso da Marinha é até 34 anos. Você tem que ter ali naquela faixa etária. Já o concurso da Aeronáutica é 32, como do Exército. Então, assim, se você está entre 29, 30, 31, dá para fazer todos. Passou de 32, só sobra o da Marinha. Ah, Johnny, existe o processo também de temporário, que também tem prova para a Marinha, tem uma prova só de português? Tem. Mas não é esse o nosso foco. A gente está falando de processos de carreira, que vão levar você a uma progressão, vão levar você a uma estabilidade financeira para sempre. Porque o processo para temporário, você vai ficar no máximo 8 anos. Tem uma discussão de repente aumentar esse tempo, mas você vai ficar no máximo 8 anos. A gente não está falando desse, tá? Embora a gente até tenha essa preparação no mentorizar, né? Para quem quiser fazer a preparação para o RM2, que a gente chama de RM2. Mas a gente está falando de processos de carreira. Então, assim, se tem uma fofoca do bem que a gente pode fazer, é difundir essa informação, distribuir essa questão que muitas vezes as pessoas não sabem. Muitas pessoas acham que ser da ex-FESEX, que é a escola, né, de formação complementar, escola de saúde e formação complementar do Exército, é ser combatente. É ser aquele cara infantaria, ser aquela mulher da infantaria. É óbvio que quando você se torna militar, você antes de tudo é militar. Esse é um ponto muito importante. É preciso conhecer essa carreira. Então, é também uma oportunidade de a gente falar. Você vai ter parte física, você vai ter uma exigência mental, um controle emocional. Nem todo mundo vai ter esse perfil, que não tem problema nenhum. Mas quem tem interesse, é uma oportunidade, é uma chance interessante para poder tentar. Lembrando, todo concurseiro que vai fazer uma prova militar para pedagogia, para psicologia, qualquer outra área, que eu estou falando do quadro técnico, ou da SFSEX, ou do quadro de apoio, você precisa se preparar para a parte física, precisa cuidar muito bem da sua saúde, tá? Essa parte de cuidar da saúde elimina muita gente. Eu vejo alunos que são reprovados porque descobrem uma doença quando chegam à fase do processo seletivo do exame médico. E vejo também alunas sendo reprovadas na parte física, o que é muito ruim. Porque é algo que você pode se prevenir. Você pode pelo menos saber qual é o índice. Poxa, como é que eu vou fazer uma prova para a Marinha se eu sou afogado? Se eu tenho pavor de água. Vai ser difícil. Então você tem que se preparar um pouco antes. Então, acho que é uma boa oportunidade de a gente difundir isso, né? E aqui está cumprindo um pouco essa missão. Muito bom, muito bom. Se você pudesse fazer uma premonição, tá? Profeta pedagógico. Se você pudesse fazer uma premonição aí de estudos para os próximos anos, para a galera que está nos ouvindo, qual seria? Qual é a sua leitura, né, desse cenário? Eu faria, se fosse de conteúdo, eu sempre digo que tem 3 livros que são clássicos. O aluno tem que estudar. Libânio, que é de didática. Acho que isso é muito importante. O livro de Libânio, didática, ele é um grande pilar. Ele, digamos que ele é a estrutura de toda a casa. Não se começa a estudar para concurso se não lê o livro do Libânio. Um outro livro que eu costumo dizer muito que cai em concurso e tem caído cada vez mais nesses 3 concursos é o livro de Demerval Saviani, livro de Histórias das Ideias Pedagógicas. É um livro clássico também. Então a gente está falando de didática, de história e, por fim, uma grande premonição que eu já faria é o livro de Psicologia da Goulart, Iris Barbosa Goulart. São 3 livros clássicos que o aluno precisa estudar. Se eu pudesse dar um bônus, eu falaria o seguinte: estude as legislações. E aí eu falei de livros, um bônus seria estudar as legislações. LDB, BNCC, e aí vai depender de cada concurso, mas LDB vai cair na prova. Sempre cai.
Porque é a legislação mãe, é uma legislação que envolve tudo que envolve a educação, tá nessa lei. Então não tem por que não cair. Todos os concursos na área educacional vai ter ali, vão ter a LDB. Então, assim, é fundamental que você estude a LDB. Então, uma grande premonição seria essa. Agora, se fosse em termos de vagas, estude para qualquer uma, mas estude. Porque muitas das vezes o aluno fala assim: será que vai ter o concurso? Aí vem. Aí vem o concurso. E aí não adianta. Já é tarde demais. Então, escolhe, né, escolha lá aquilo que faz o seu olhar brilhar, aquilo que você realmente deseja, porque não adianta. Um concurso tão difícil como esse, se você não tiver um desejo lá no seu íntimo, algo que vai te motivar muito a estudar, você não vai dar conta. Você vai desistir no meio do processo. Então, é pouco por isso. Entendi. Perfeito. E como nós temos aqui um público empresário, eu queria que você também pudesse falar um pouco sobre essa sua leitura. Nós estamos num ano que está todo mundo com medo desse ano, tem Uhum. muitas distrações, muitas situações, e eu acredito que a mesma jornada que você passou como concurseiro, hoje professor, está terminando esse doutorado e Uhum. continua crescendo no empreendedorismo, mas tem uma carreira muito forte ali por trás. Então, às vezes, o teu aluno está aqui te ouvindo e está se espelhando, fala assim: caramba, eu, ao mesmo tempo que eu penso em fazer o concurso, eu também quero empreender, dá para fazer as duas coisas. Qual é essa leitura? Então, assim, a nível de negócio, para onde você tá olhando com tudo que tá acontecendo esse ano, Uhum. e alguém que tá começando, que pensa em chegar onde você chegou, o que que essa pessoa pode fazer no ano de 2026 para conseguir empreender com sucesso, tendo essa carreira aí como base? É, uma das grandes dicas que eu dou, assim, muitas vezes as pessoas me perguntam assim, como é que você consegue ser um empresário, um dono de um curso, assim, com tanto sucesso? Eu acho que primeiro você tem uma meta. Não existe objetivo se você não estipula uma meta. Eu quero chegar até o lugar, se você não define quais são os marcos. Então, eu acho que o grande passo é esse. Se tem uma coisa que eu gostaria de dizer para todo mundo, eu acho que isso é um ponto que fica para qualquer área. Todo mundo, vou até chamar aqui pra olhar pro pessoal ali. Todo mundo tem medo da inteligência artificial superar o lado profissional. Superar aquela profissão, superar aquela atuação. Os bons profissionais, a inteligência artificial não vai substituir. E eu tô falando no campo da educação. É óbvio que eu não tô subestimando esse desafio, tá? Não tô subestimando. A inteligência artificial hoje é uma realidade. E todo educador, todo professor, todo empresário, qualquer pessoa hoje acaba lidando com a inteligência artificial no seu dia a dia. Mas os bons profissionais, eles não vão ser superados. Eles vão ter que se reconfigurar. Eles vão ter que se adaptar a essa dinâmica. E eu costumo dizer o seguinte: não existe inteligência artificial que supera a conexão humana. Então, isso serve para qualquer empreendimento. Quando eu atendo uma aluna que ela está na dúvida se ela vai fechar ou não, ela não está preocupada com a plataforma. Ela está preocupada com o suporte. Ela está preocupada com o atendimento. Ela está querendo saber se, quando ela mandar uma mensagem para tirar uma dúvida, alguém vai responder. Porque ela já veio frustrada de outro concurso. Ela já veio frustrada de outro cursinho. Ela tem marcas, ela tem feridas. Então as pessoas elas querem se conectar com o outro. A melhor forma, né, de você empreender em qualquer área da vida é você se conectar com o outro. Ouça. Faça as perguntas certas, porque as perguntas certas vão te dar a direção para que você feche o negócio. Quantos alunos, às vezes, eu treino a minha equipe para isso. Toda vez que alguém fizer um pedido, entenda o que ela quer. Muitas das vezes a pessoa não sabe o que ela quer fazer um concurso militar, mas ela não sabe da Marinha, não sabe da Aeronáutica. É preciso ter muita paciência? É muito difícil, porque as pessoas elas não estão lendo. E aí que vem o desafio da inteligência artificial. Você manda uma mensagem para a pessoa, escrito tudo lá em negrito. Turma anual, um exemplo. Turma anual, tal, tal, tal. O acesso é anual? As pessoas não estão lendo, as pessoas estão ficando cada vez mais nessa dinâmica da inteligência artificial, né? De colocar lá e tá tudo pronto. Então, você precisa se encontrar nesse desafio e se superar. Acho que é uma boa dica que eu daria para todo mundo. Gente, parece até a gente nem conversou disso, Não. não conversamos disso. Parece até que você conhece os nossos princípios quanto a vendas, que é um ponto muito importante pra gente, é esse atendimento humanizado. Eu acredito que a inteligência artificial, ela vem para somar, ela não é fim, ela é Sim. meio. Então ela é um meio de aprimorar
o que a gente já faz, é o meio de aprimorar as vendas, é o meio de aprimorar todo o suporte, a plataforma, tudo que norteia ali o teu negócio, a inteligência vem para somar, a Uhum. inteligência artificial. Então a gente precisa entender que ela é a nossa aliada e que, obviamente, se você não estiver olhando para a sua performance, ela pode também passar por cima de você, mas é só se você não estiver olhando para isso. Agora, se você entender que a gente precisa buscar alta performance continuamente, a gente precisa estar sempre atento ao mercado, dentro de cada nicho, o que que é a tendência, dentro dos concursos, o que que vai cair na prova, qual é o planejamento, o que que tem que ser feito, a gente consegue avançar e Sim. conquistar os nossos objetivos. E esses são pontos assim fundamentais para a vida. É dar atenção para as pessoas, ouvir, fazer as perguntas. Olha o que que é um podcast. O que que é um podcast? Eu tô aqui na cadeira de aluno, gente. Então eu tô aqui na cadeira de aluno. Tô aqui ouvindo tudo que você tá falando, já peguei várias coisas para trazer para o meu universo. Falei assim: "Gente, muito bom". Porque os nossos mentorados são os nossos alunos também. Sim, Então, eu trago para eles tudo que eu já vivi, para que eles não precisem passar pelo que eu passei. claro. E é isso que você vive no seu dia a dia. Tem uma coisa interessante, porque assim, a inteligência artificial ela é uma ferramenta. Se você não souber utilizar isso, tudo se perde. Muitas das vezes a aluna, quando recebe uma ligação minha, ela não entende. Ela fala assim: "Ah, é o professor Johnny tá ligando? Caramba!" E assim, às vezes ela só se conectou comigo, né, ela precisava dessa ligação para poder decidir. Às vezes lá no suporte, a gente está recebendo um orçamento, né, um pedido de orçamento, a pessoa tá lá: "Olha, eu quero fechar". Entenda também o seu cliente, porque eu percebi uma demanda nossa. As alunas, elas não possuem limite no cartão de crédito para parcelar um curso, anual ou vitalício. Então, assim, todas as vezes que elas querem, fechar, elas até querem fechar, mas elas não têm limite. Então, a plataforma hoje que a gente trabalha, a Hotmart, ela propicia, o pagamento de Pix recorrente. Então a pessoa não compromete o cartão de crédito dela. Então a gente tem essa possibilidade da pessoa, é como se a Hotmart fosse a credora, o cartão de crédito. Muito bom. Então, assim, para quem não tem uma condição de dispor ali de 3 mil e pouco para poder liberar no teu cartão de crédito, essa é uma opção. A gente libera o pagamento mensal e a pessoa. Mas como é que eu descobri isso? Por causa de uma demanda. Uma aluna chegou para mim e falou: a gente foi atrás. Então, assim, é ficar atento também, ouvir quem tá do outro lado. Porque uma aluna fala: poxa, eu queria resolver questões inéditas, não tem. Opa, isso é uma demanda. Mais de uma pessoa trouxe, é mais do que uma demanda, é uma necessidade. Então você precisa se ajustar e melhorar. Isso serve para qualquer área. Você que está empreendendo, é ouvir o outro. Acho que o Carl Jung tem uma frase muito interessante, né? Domine todas as técnicas, mas não esqueça que do outro lado é uma alma humana, né? Lidar com o outro, acho que é isso, né? E a escutativa é a maior e melhor ferramenta. Escutar o que teu cliente está falando, porque ali ele vai revelar a necessidade dele. Então, se empreender é resolver problemas, Uhum. a gente tem que ouvir qual é o problema que o cliente está trazendo. Sim. E esse ponto do boleto, do Pix e tudo mais, é algo que eu falo muito aqui. Porque mais de 70% dos clientes que não fecham com você é por conta de pagamento. É Sim. questão de pagamento. O cliente quer, o que você falou é tudo que ele precisa, Aham. era isso que ele estava buscando, mas esbarra na barreira das finanças, e aí é uma Sim. objeção. E como que você contorna? A objeção foi feita para ser contornada. Então a gente precisa realmente buscar caminhos para contornar isso. E aí você flexibiliza, né, democratiza esse acesso e todo mundo Sim. começa a conhecer, tua marca cresce. É um caminho maravilhoso, muito Eu bom. lembro que a minha aluna, a Natália, todo ano a gente faz um sorteio no mês da independência, porque coincidentemente, Isabela e eu fazemos aniversário em setembro. Que Então a massa. gente usa esse gancho do mês da independência como independência financeira. E a gente faz um sorteio, a pessoa tem que marcar outras pessoas no Instagram e aí passa a concorrer. E ela falou isso numa live que me marcou muito. Ela falou assim: eu até não me inscrevi nesse sorteio, mas eu tinha feito orçamento no mesmo período. Então a gente fez o seguinte: olhou todo mundo que tinha feito orçamento e deixamos lá de stand-by. Quando a gente fez o sorteio, nem todo mundo fecha quando você ganha o sorteio. Essa é a verdade. O sorteio tá feito, mas nem todo mundo fecha. Então, é isso, são os dilemas da vida. Que tal a gente pegar essa bolsa de estudo e oferecer para alguém que fez orçamento nessa semana? Ela falou que estava esperando um sinal. Tem um vídeo dela falando isso no nosso YouTube. Ela falou que tinha rezado e pedido um sinal, porque ela estava pensando em desistir. E que se fosse para ter um sinal, que aparecesse que ela ia se dedicar para um concurso.
Sabe o que aconteceu? Ela já tinha fechado a turma da Marinha com a gente. Ela fez uma loucura. Ela parou de estudar, parou de trabalhar só pra estudar. Nossa. Então, assim, ela tava estudando pra 2 concursos. Eu falei de concursos muito difíceis. Ela tava estudando pra 2. Ela já era da turma da Marinha e eu ofereci o sorteio, a bolsa que foi sorteada, pra ela. Ela aceitou. Ela disse que chorou na hora. Então, assim, era uma bolsa de 50% que a gente tinha oferecido no Instagram. E às vezes a gente tem essas oportunidades. A gente faz sorteio. E às vezes as pessoas não se dedicam, né, a participar. Então é uma oportunidade também. Todo mundo que tiver interesse em fazer parte do Mentorizar, a gente apoia. Porque a gente acredita nas pessoas. A gente acredita que aquela pessoa ali vai se dedicar. E, assim, com o passar do tempo, nesses anos todos, eu percebo que todo mundo que ganha uma bolsa se dedica muito. Muito. Muito mesmo. Mais do que aquele que investiu e pagou tudo. Então, Caramba. assim, é um grande, É um grande ponto. grande ponto. Grande ponto. Johnny, estamos caminhando pro final, meu amigo. Estamos. Mas você vai Tão voltar aqui. bom! Você vai voltar aqui para falar dos avanços, né? De tudo Assim, que vocês já planejaram para 2026 e que já vão ter conquistado. Então, sim. vocês vão voltar aqui para contar essa história pra gente. O pessoal vai querer saber. Quem sabe trazer um aluno também, né? Olha, Os alunos podemos. aprovados, para ao invés de ficar na foto, vir aqui, ó, fui aprovado. Dá o Pegar, depoimento. isso é importante, a gente pode ver, para eles virem aqui também. Então, você vai voltar aqui para compartilhar Claro. mais conquistas conosco. E E serão pra gente, muitas. serão muitas, é isso. E pra gente fechar com chave de ouro, deixa uma mensagem inspiradora para essas pessoas que estão e às vezes estão pensando em desistir, ou que já desistiram e ali às vezes tá vendo, caramba, o meu sonho é fazer o concurso, é passar, mas tão difícil. Então deixa uma mensagem para essas pessoas nessa câmera aqui. Então, vocês ouviram aqui a minha história de vida. Uma das coisas que eu não contei é que eu sou filho de uma mãe solteira. Então, assim, com 13 anos minha mãe me teve, mas desde novinho meu pai praticamente abandonou a gente. Então, você nunca vai ter uma condição ideal, como eu disse, para você continuar, para você buscar. Então, é preciso superar todas as dificuldades, mas eu gosto de usar uma frase que eu ouvi na minha 5ª série, eu nunca esqueci disso. E foi um professor que me disse: se você tem o ideal, lute por ele. Acho que é a grande mensagem. Se você tem o ideal, lute por ele. Porque só assim você vai ficar horas e horas estudando. Você vai buscar novas estratégias para empreender, por exemplo. Você vai melhorar a sua performance na parte física, se for o caso, que é o que você está buscando. Se você tem um ideal, lute por ele. Só tendo um ideal é que você vai lutar e não vai desistir. Então, acho que é uma grande mensagem que fique no seu coração, né, que você guarde essa mensagem aqui de alguém que resistiu, lutou e ainda continua com o ideal. Eu tô buscando. Muito bom, gente. Que mensagem forte, meu amigo. Que honra ter A honra recebido foi toda vocês minha. aqui, cara. Me motivou muito, me deu muita energia, muita força para continuar avançando, porque é isso, a gente nunca para, é fazer até dar certo, entendeu? Uhum. E não deu aqui? Vai, como você falou, tenta os outros também, porque uma hora vai acontecer, você não pode parar pelo caminho, e é isso que a gente acredita. Eu falo muito isso aqui para as pessoas, não desistam dos seus sonhos. Os seus sonhos, eles são, sabe, sementes que foram plantadas ali. Eu acredito muito que tenham sido plantadas por Papai do Céu para que você possa viver o melhor nessa vida. Então, a gente está aqui para fazer dessa vida extraordinária, né? E conseguir impactar outras vidas, que é o que você está fazendo, é o que eu faço. Então, é muito satisfatório sentar à mesa e ouvir histórias como a sua. Johnny, muito obrigada foi um por prazer. compartilhar conosco com riqueza de detalhe, tá? Muito obrigada. E esse foi mais um episódio no Fontanes Filmes Podcast. Você encontra a gente nas redes sociais. No Instagram, você me encontra no @LarissaFontanes. E encontra o nosso programa também, o @FontanesFilmes. E encontra o Johnny. Fácil, fácil. @mentorizar. Chama lá que a gente tá lá pra te atender. É Tchau, tchau. isso. Muito obrigada pela sua audiência. E esse foi mais um episódio do Fontanes Filmes Podcast. Fiquem atentos para os próximos. Tchau, tchau, Tchau! gente.